Vamos analisar a derrota para o Botafogo por 2-0, que olha que para muitos basta a diretoria depois fazer bravata, que vai ficar tudo bem depois. E se conformaram com o marasmo. Tudo isso, sem vinheta, salve, salve galera do Vasco, mais um vídeo para o Vasco Velocidade. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque aqui a galera tem moral, aqui todos têm. Olha, eu queria fazer já ainda com a cabeça quente, né? Mas o Wi-Fi parece que não, Thiago, calma, que estava com problema de Wi-Fi, que demorou 2 horas para... acabou o jogo, caiu o Wi-Fi. Então, foi um jogo que no começo até que o Vasco mostrou uma boa movimentação pela direita, mas sempre mostrou defensivamente exposto. Não parecia que era um time que estava 15 dias só treinando. Teve 15 dias de férias, né? Já que teve esse calendário foi encurtado, né? As férias de um mês, os jogadores tiveram que dividir devido a essa Copa do Mundo de Clubes. E então aproveitaram, deram 15 dias de férias para o elenco e depois, mais 15 dias, depois voltaram e ficaram 15 dias só treinando. Não parece. Porque um time parece que havia jogado pela primeira vez, todo mundo parecia estar desentrosado, a defesa totalmente exposta. E o Botafogo nem parecia que estava... que foi um dos poucos times que não tiveram férias, já que estava envolvido com a Copa do Mundo de Clubes, que simplesmente fazendo o que queria do Vasco. E no primeiro tempo o Vasco teve que levantar a mão dos céus, que não ter saído com a derrota parcial. Ainda mais o João Vitor, que fez um pênalti infantil. Para a sorte dele é que o segundo antes, o Arthur empurrou o Nuno Moreira, que salvou a pele do João Vitor, um cara que o Vasco gastou 15 milhões para comprar ele. E no segundo tempo nem deu para o Vasco respirar. O Botafogo abriu o placar, como bem entendeu, logo aos 3 minutos. Aliás, o Botafogo perdeu peças, saiu Jesus, saiu o Jair. Eles continuam, simplesmente nem pareceu que estava de técnico novo, que o técnico do Mundial de Clubes foi demitido, nem pareceu. Parece que o filho do Ancelotti estava comandando o time há anos, de tão entrosado que estava o Botafogo, e chegavam na área do Vasco como bem queriam, tanto que foi aberto o placar dessa maneira, invadiram a área, o Toro invadiu a área, como bem quis, o Paulo Henrique chutou contra a pé do Léo Jardim, que fez ainda uma defesaça, mas num rebote o Arthur abriu o placar. E isso o Botafogo só não abriu logo o segundo, o terceiro gol, graças ao Léo Jardim, que fazia graças defesaças. E olha, quem estiver questionando a renovação do Léo Jardim, ele provou hoje que o Vasco só não tomou goleada graças ao Léo Jardim. E ainda assim, um Botafogo fez modificações e o Vasco, como não fez nenhum amistoso na pausa, não veio nenhum reforço, não vamos contar com o Thiago Mendes, ainda mais volante. Não veio nenhum reforço. Olha que
Adama Lopes, na apresentação dele, no Carlos Amadeu, que é o céu, falou que o ideal era que quando o time se representasse após as férias já tivesse esses reforços e não veio ninguém. A ponto do Fernando Diniz tendo que ressuscitar Alex Teixeira. Acharam por bem tirar um francês que, mal ou bem, era um cara que mantinha o nível do Felipe Coutinho, que poderia decidir um jogo numa parada ou deixar alguém na cara do gol. Acharam por bem e manter o Alex Teixeira. Nisso, não. Thiago, o Bahia, o último jogo que ele decidiu foi contra o Bahia ano passado. Não vou contar com o jogo do esporte que ele deixou na cara do gol, tudo bem. Mas... E o Alex Teixeira? Para que em 2025 ainda serve Alex Teixeira? E nisso o Botafogo botou peças novas, mantendo o padrão da equipe, mas com sangue novo. E foi assim que o Botafogo chegou no segundo gol. Já ter feito o segundo gol numa jogada anterior, que o menino tentou driblar o Léo Jardim. Agora eu estou tão nervoso que eu até esqueci o nome do rapaz. Tentou driblar o Léo Jardim, perdeu o ângulo, mas na jogada seguinte fez. E não deu nem tempo do Vasco de arrego. O Léo Jardim evitou o terceiro, quarto, quinto gol. Jogadas uma em cima da outra. Mas vai bastar, vai carregar, enfim, na TV Vasco, falar de alguma coisa bonita, vai dizer, vai culpar 77, vai culpar fulano, vai culpar ciclano, que aliás, o antigo parceiro do basquete, Pedro Ortega, fez denúncias graves que o Renato Brito negou, ainda disse que o Pedro Ortega lucrou, e o Pedro Ortega, olha aí, ainda chamou o Renato de moleque. Olha aqui, essas denúncias do basquete que está rolando, já ouço essas denúncias há um bom tempo. Agora é um cara que estava investindo no basquete. Mas tem muita gente que ainda acredita piamente em político do Vasco, piamente no que a 77 fala. Olha, vou dar aqui um post de um Demétrio, que logo assim que a Sempre Vasco venceu a eleição, já falava que esse grupo pensava em pegar o futebol para si. Olha. E tem gente que ainda acredita que a Sempre Vasco é o que mais quer vender, que o Pedrinho é o que mais quer vender. Mas eles vão continuar enrolando o torcedor. Tem uma parte da torcida que é feita de massa de manobra. Inclusive, uns que sabem que as intenções da Sempre Vasco, mas por exclusiva, por informações privilegiadas, não vão criticar a diretoria. Ainda advogam a favor da Sempre Vasco, mas se tivesse pelo menos caráter, e olha, eu sou militante da Sempre Vasco, eu sou o Pedrinho, vou apoiar o Pedrinho, vou advogar a favor, pelo menos não está enganando o torcedor. Consome aquele conteúdo, quem gostar, beleza, cada um seu gosto. Agora, dizer que não é, e sempre militar a favor de um grupo político, vai ter problema comigo. Até porque eu não acredito em nenhum grupo político no Vasco.
vamos aí, na semana, vamos ouvir aí algum tipo de aliado da diretoria querendo vender tudo que é tipo de jogador para tentar fazer a torcida esquecer essa derrota. E gente achando bonitinho uma torcida organizada pintar São Januário como se fosse na década de 20, realmente era uma coisa bonita, era uma coisa para a gente se orgulhar, mas hoje é um exemplo de amadorismo de diretoria que não tem ideia do que está fazendo. E desse grupo político que não, essa torcida organizada que não protesta contra a atual diretoria, porque tem, graças a Deus, tem churrasco, e quando vai argumentar, quando algum torcedor fala, é agredido, quando é celular, ouve e criticar o Pedrinho numa derrota lá, São Januário, se você não é agredido. Aliás, protesta, fala, cobra nesse grupo, protesto contra a diretoria, que eles vão, não tem argumento, fala foda-se. Ou dizem que não precisa aumentar, mas vai ficar por isso mesmo, que esse grupo usa sempre Vasco para fazer política, mas quem cobra da diretoria é politiqueiro. Hoje, o Vasco tem que levantar para os céus, não ter sido goleado pelo Botafogo, que não. O saldo do Vasco no Clássicos perdeu para o Fluminense no Brasileiro, empatou 0-0 com o Flamengo, perdeu para o Botafogo. Isso no turno, ainda tem o retorno, mas está maravilhoso, basta sempre Vasco falar um discurso bonito ou pegar um amigo, hoje são vivas amizades, pega um canal amiguinho, uma afinidade com a diretoria e falar que tem investidor sem proposta. Poxa, eu acho que eu posso casar com a Natália Dil, não é? Basta, nem ela, nem o marido dela precisa saber, basta, eu tenho proposta avançada, sem proposta. Mas tem gente aí que acredita. Tem gente que acredita que não tem proposta, não tem investidor que fez proposta. Não é porque a diretoria, né, ajuizou a SAF. Não é porque está com problema jurídico, está uma indecisão jurídica. Mas juro que não são massa de manobra. Então, é isso, galera. Daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Desculpe a demora, porque o Wi-Fi... Até mais.